Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. VTuber 伝説 Shua, Hikari, Nekoma e Eirai estão fazendo uma collab, um show de perguntas e respostas. Todas elas estão animadas, mas nenhuma delas estudou sobre animais, preocupando Eirai. A primeira pergunta: um macaco vervete selvagem gosta de uma coisa que humanos também gostam. O que é? Hikari responde bolo, resposta errada. Nekoma responde energéticos, resposta errada. Shua fala que é a coisa mais importante para os humanos. Gat Zero, acertando a resposta. Eirai diz que eles gostam tanto de álcool que roubam dos turistas. A segunda pergunta é: o maior piolho de cobra do mundo, o milípede gigante africano, tem forma curiosa de proteger os alvos de predadores. Qual é essa forma? Shua aperta o botão e fala que gostaria de fingir estar em época de acasalamento, claramente errando a resposta. Hikari acredita que ela carrega seus ovos consigo, mas Eirai diz que quem faz isso é a centopeia e não os milípedes. Nekoma é pega desprevenida quando Eirai pede para ela responder. Nekoma diz que só consegue pensar em filmes de merda em que milípedes aparecem e que merda combina com eles, acertando a resposta. As milípedes escondem seus ovos em cocô. A terceira questão é: os policadidos que vivem no oceano são uma espécie hermafrodita, que tem características masculinas e femininas. Durante a cópula, eles têm um comportamento peculiar. Qual é esse comportamento? Shua aperta o botão, mas ela apenas reclama que as perguntas são para maníacos. Ela aperta novamente e diz que quer discutir os componentes da Gat Zero. Eirai responde que isso não seria mais sobre animais. Nekoma aperta o botão e diz que eles têm que ter um evento, um encontro no cinema, maratonando filmes de tubarão, errando a resposta. Eirai diz que isso acabaria com qualquer chance. Hikari diz que elas não sabem nada, que eles resolvem as coisas em uma batalha, acertando a pergunta. Eirai explica que esses animais fazem o que é chamado de esgrima de peixe, uma briga para ver quem consegue penetrar o outro com sua genitália. Durante a esgrima, quando um penetra o outro, ele injeta seu esperma e o que foi penetrado vira mãe. A quarta pergunta é: o lagarto com chifre no deserto é encontrado no México e na América do Sul. Quando atacado por um predador, ele tem uma forma curiosa de se defender. Qual é essa forma? Shua nem deixa Eirai terminar a pergunta e aperta o botão. Ela diz que pensou no rumo das respostas e chegou à conclusão que ele manda um beijo e vence com seus dotes saltitantes. Nekoma diz que cava cartuchos de jogos antigos enterrados no deserto e usa eles para pulverizar o predador. Hikari então fica pensando em uma resposta engraçada. Eirai reclama que, por culpa das outras duas, Hikari começou a pensar em respostas engraçadas. Hikari responde que eles soltam raios pelos olhos, acertando a resposta. Eirai diz que eles soltam um jato de sangue pelos olhos. Parabeniza ela por vencer o quiz. Shua diz que agora elas vão fazer um jogo de piadas indecentes. Eirai retruca dizendo que isso não tem nada a ver com animais. Shion assiste ao show e tem uma ideia. Em outro dia, Aoyuki recebe a notícia que a Shion a convida para participar do News Live On, um bloco popular de domingo à noite, onde ela apresenta os melhores clipes das outras garotas, e que vai ser uma off collab. Na casa de Shion, Aoyuki nota que há vários livros de como se cuidar de um bebê. Shion traz uma bebida para Aoyuki em uma mamadeira. Aoyuki pergunta o que é aquilo em sua mão. Ela responde que é uma mamadeira com Gat Zero, já que ela prometeu que ia deixar Shion dar Gat Zero em uma mamadeira para ela. Aoyuki pergunta por que ela está fazendo isso, e Shion diz que percebeu o que realmente quer, que é ser a mãe de todas. Aoyuki treme enquanto pensa que a quarta geração corrompeu Shion. Shion diz para Aoyuki não se preocupar, pois irá cuidar direitinho dela. Shion dá uma madeira de Gat Zero para Aoyuki, que aceita enquanto age como um bebê. Shion grava o som de Aoyuki agindo feito um bebê, e enquanto sorri, posta o áudio no piador. Aoyuki está acabada. Shion mostra a quantidade de interações da postagem. Aoyuki diz que ficou surpresa quando ela pediu para gravar sua voz, e tenta se levantar. Mas Shion a puxa e a joga no chão, ficando por cima dela, perguntando por que o bebê está se levantando e que bebês não falam assim. Aoyuki só consegue agir como um bebê. Show inicia o News Live On e apresenta sua convidada, Aoyuki, que está fingindo ser um bebê. O primeiro clipe é da Hareru imitando o chimpanzé em um jogo de gacha. Hareru gasta 90.000 ienes e ela usa seu para fazer o gacha. Ela consegue a personagem que queria e começa a imitar um chimpanzé. Shua fala que quer comprar o celular da Hareru. Shion pergunta se elas devem voltar para o primeiro passo, mas muda de ideia e fala que é melhor voltar para o passo 0, para ela a criar direito. Shua pergunta qual passo é esse, e Shion fala que é para ela voltar para dentro dela e deixá-la dar a luz a ela. Shua diz que nunca sentiu esse medo antes. O próximo clipe foi da Hikari comendo um macarrão super extra picante. Logo após ela comer um pouco, ela sofre com ardência. Se recusando a perder, ela termina o macarrão em 1 minuto e 20 segundos. Antes de seguirem para o próximo clipe, Shion pergunta o que Shua achou do clipe.
Shua responde que, apesar da derrota pela picância, Hikari saiu vitoriosa. E isso só faz querer ser sua mãe. Shion diz que ela é a mãe da Hikari. Ela discute em qual delas é a mais indicada para ser a mãe da Hikari. Hikari diz que o news está interessante e recebe uma ligação. Era Shua. Ela pergunta qual das duas dá uma sensação gostosa em sua região pública. Shion pergunta qual delas ela quer que dê a luz a ela. Hikari diz que ama as duas. Shua diz que ambas são únicas e especiais. Shion complementa que não é bom fixar nesses detalhes. Elas agradecem a Hikari. O próximo clipe foi da Kaeru, que quase levou o ban. O clipe é sobre ela experimentando diversas chupetas. E os sons que ela faz parece que ela está chupando algo indecente. O que quase causou o ban no canal da Kaeru. Shion fala que seu público está vendo que ela é séria, que ela interage e agradece a todos que mandam fanart, mas que ela fica nervosa quando falam de carreira ou buscar emprego. Shua diz que entende porque ela foi contratada, ela é interessante. Depois da collab, Shion lava o cabelo da Aoyuki e agradece pela collab. Ela também diz que ficou feliz com a collab. Ela percebeu que quem faz a collab com ela se diverte bastante e que estava pensando em fazer uma collab com Kaeru. A Aoyuki responde que elas são bem compatíveis. Shion acha que estaria exagerando se fizesse collab com ela antes das colegas dela. A Aoyuki pergunta se ela acha que Kaeru tem medo de collab ou coisa assim. Shion responde que, como ela acabou de estrear, é melhor esperar um pouco. A Aoyuki então narra que sua pergunta foi respondida de forma surpreendente alguns dias depois. E esse foi o episódio 6.